para ver se não some. Você sabe onde foi parar. E a senhora tem quantos assessores aí embaixo? Tá na ata. Todo mundo tem. É 3, o problema é a secretaria que não Tá tem. na ata. A secretaria tem uma. Agora, eu não estou entendendo por que não está sendo publicado o nome de todos. Composição. Todo mundo já tem direito de saber. Muito cheio, vai crescer. Para quem continuando os trabalhos, então, em mesa, como tinha anunciado, o 14, da pauta da minha relatoria. O parecer é pelo deferimento parcial do apelo. Mantido o parecer. Essa matéria aqui é, como foi colocada anteriormente, é uma ação de cobrança. Há uma preliminar de carência da ação, que estou postergando o exame dela com mérito. O servidor público estadual, adicional de noturno de horas extras, comprovação, verba devida, juros de correção monetária, NPC até 30/6/2009, após TR, honorários advocatícios, arbitramento com equidade, proporcionalidade, recurso provido em parte, em consonância com o parecer. Ratificado o parecer? Ratificado. Então, estou votando no sentido de dar parcial provimento ao recurso interposto pelo Estado, para tão somente no que tange a correção monetária, utilizar aqueles aplicação do artigo 1º, a linha F, da Lei de Regência. Todos de acordo? Acompanhe. A unanimidade proveu em parte o recurso, nos termos do voto do relator. Pauta geral. Desembargadora Flávia, em mesa, o 28 é uma apelação da comarca de Nova Canaã do Norte, é aquele município que está recorrendo, versus Copel Geração e Transmissão S.A. No juízo de piso, tramitou uma ação declaratória de inexistência de débito de relação jurídica tributária, contrato de concessão, desapropriação, propriedade, sentença julgou procedente. Não há parecer. Com a palavra. Eu compartilhei com Vossas Excelências a emenda. Essa questão, o objeto do recurso é apenas redução da verba honorária. O marco temporal para aplicação das normas de direito processual aos honorários sucumbenciais. Sentença proferida antes da entrada em vigor do Código de 2015. Adequação. Aplicação do artigo 20, parágrafos 3º e 4º do Código de 1973. Sentença parcialmente modificada. Honorários reduzidos. Recurso parcialmente provido. Os honorários foram fixados em R$30 mil pelo magistrado e eu estou reduzindo para R$10 mil. Não houve audiência de instrução, houve julgamento antecipado da lide. Há umas preliminares, ela está rejeitando. As preliminares todas foram rejeitadas. Desapropriação, incidência ou não do ITBI. Não incidência do tributo, preliminar de não conhecimento do recurso, não observância do princípio da dialiticidade. Foi afastada. Preliminar de nulidade, violação dos princípios da ampla defesa e contraditório. Documento novo, ausência de intimação da parte adversa, sem relevância para o julgado. Ausência de prejuízo, julgamento antecipado da lide, matéria exclusivamente de direito, cerceamento de defesa inexistente. Houve uma juntada de um documento que o juiz não se reportou a ele na sentença e fez julgamento antecipado da lide. Então, as duas preliminares foram afastadas e o mérito foi julgado parcialmente para reduzir os honorários de 30 para R$10 mil. Apelação do município. O resultado, por votação unânime, rejeitou as preliminares e, no mérito, proveu, em parte, o recurso nos termos do voto da relatora. O 29, desembargadora Flávia, é uma apelação da comarca de Campo Novo do Parecis, é a Elisângela Vieira Batista, que está recorrendo da sentença
e tendo no polo passivo o Ministério Público. É uma ação civil pública, objeto de enriquecimento ilícito em razão do exercício de emprego de associação pró-saúde, ressarcimento integral do dano, decisão pedido parcialmente procedente. O parecer é no sentido de dar provimento parcial para desconsiderar o ressarcimento ao erário caso adimplido a ação penal, número tal, processo e redução das demais sanções penais. Com a palavra, a digna relatora. Esse caso aqui é uma situação dela comprar medicamentos através de uma associação para uso próprio e ela era a funcionária responsável pela aquisição desses medicamentos. O valor em si, ela só se nega um dos documentos de um medicamento chamado Fortim, no valor de R$ 49,76. Entretanto, no processo penal, ela confessou a conduta ilícita dela. Foi condenada à devolução de R$ 2.648,70. Com relação a essa, que ela apenas não aceita ter comprado o Fortim, as provas dos autos são contrárias à alegação dela. Então, eu julguei, já compartilhei a ementa, ficou, o recurso foi provido parcialmente. Ela cumprindo a pena no processo penal, na execução penal, quanto ao ressarcimento no erário, que a sentença penal mandou ressarcir. Aí, nesse caso, ela não teria que ressarcir 2 vezes. Somente nesse aspecto que eu dei provimento. Se ela, na execução penal, se houver execução penal nesse aspecto, porque é uma dificuldade muito grande de quem é a titularidade disso para executar, é uma discussão a nível... então, se ela pagar na execução penal espontaneamente, ela não será, na esfera da ação civil pública, executada. Parcialmente, somente nisso. As penas de multa civil e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, merecem ser reduzidas. Também reduzir isso. A multa civil ficará igual ao valor do dano. Não houve proporcionalidade. O juízo de base, ele colocou em 10 vezes o valor. Eu reduzi para metade. Que fique igual. A metade foi a proibição pelo prazo de 5 anos. Ele tinha colocado 10 anos. Que ela não poderia. Eu reduzi a pena. E mantendo inalteradas as demais disposições e fundamentos do ato sentencial. Sentença parcialmente reformada, penas parcialmente reduzidas, recurso provido parcialmente. A unanimidade proveu em parte o recurso nos termos do voto da relatora. Ação Civil Pública, o RV, em mesa, é o 13 da pauta, desembargadora Flávia. Esse é Miriam Albuez Ferreira e outros do Ministério Público. Aqui é uma responsabilidade por probidade acumulada com ressarcimento de danos ao erário, a apropriação indevida de dinheiro público, conduta ilegal, devolução de valores, julga parcialmente procedente o pedido. Esse parecer pelo improvimento do recurso. Com a palavra. Esse caso, eminentes pares, voltou à pauta novamente por causa da decisão do recurso extraordinário onde o ministro Dias Toffoli decidiu e determinou o seguinte: nos termos do artigo 932, inciso 5 do Código de Processo Civil, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para anular o acórdão atacado, determinar que o tribunal de origem proceda a novo julgamento com a devida fundamentação, nos termos do artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. O julgamento anterior, onde não foi decidido sobre a perda dos direitos políticos. Certo. E agora voltou tudo ao estado zerou e... Tem umas preliminares de cerceamento de defesa, prescrição também questão judicial, ela está rejeitando. Rejeitando as 2 nulidades. A primeira
As apelantes alegam a nulidade por cesseamento de defesa, ao fundamento de que não foi oportunizada a apresentação de alegações finais. Contudo, nesse aspecto, a tese não se sustenta, porque, conforme os autos, as requeridas foram intimados para apresentação da defesa preliminar, porém deixaram transcorrer em Alves o prazo de sua apresentação. Então, elas foram intimadas e deixaram de apresentar, simplesmente. Com relação à prejudicial de mérito e prescrição, não há prescrição, porque a ação foi proposta 3 anos depois e o prazo era 5 anos. Se decorreu muitos anos até o julgamento, a intercorrente não se admite, porque é imprescritível, segundo a Constituição. São imprescritíveis, né? Não se admite a intercorrente. Essas são as prejudiciais. Com relação ao mérito, eu discorro sobre a improbidade administrativa, transcrevendo doutrina de Maria Silvia Zanella de Pietro e classifico como a conduta. Elas são uma diretora da escola que usava a verba para comprar merenda escolar, usava a verba da merenda escolar para outros fins privados. Inclusive, e a outra são 2 réis, é a irmã dela, depósito do dinheiro, cheque administrativo na conta da irmã dela. Então, desvio de verbas públicas e no mérito, houve emissão, eu transcrevi a sentença, houve emissão de cheques e descontos diretamente no caixa pela própria diretora emissora da cártula. A escola fazia pagamentos a fornecedores inexistentes, sem lastro em qualquer negócio jurídico efetivamente concretizado. Houve aquisição de merenda escolar de fornecedores que não foram encontrados em grande quantidade, pretensamente para estocá-las num período de recesso escolar. Um cheque emitido pela escola foi depositado na conta corrente da irmã da diretora, que não possuía vínculo algum nas instituições. As apelantes, em momento algum, se insurgiram contra essas afirmações da sentença e não apresentaram provas. Então, com base nisso, a sentença foi mantida e foi aplicado fundamentadamente. Foi negado provimento à apelação e mantida a integralidade da sentença por todos os seus fundamentos. Então, a unanimidade rejeitou a unanimidade afastou as prejudiciais de mérito e ao apreciar a matéria de fundo, desproveu o recurso nos termos do voto da relatora. Vamos caminhando agora para o embargos de declaração. Eu tenho aqui uma lista da URV que estou rejeitando, é o 36 da pauta e o 74 da pauta. Aquela tese que é trazida pelo Estado de Mato Grosso, de que não responde o Executivo pela URV por seus servidores. Eu estou, obviamente, rejeitando ambos os embargos. A unanimidade rejeitou os embargos nos termos do voto da relatora. Eu tenho uma diversidade aqui de matérias, que ora é omissão, também todos eles embargos de declaração, e todos rejeitados. É o 40 da pauta, que é o embargo de declaração Carlão Pereira do Nascimento, que argumenta ter ocorrido contradição, não ocorrência. Na verdade, ele quer reviver a matéria que foi discutida no recurso, que lhe foi adverso o resultado. Estou rejeitando o 40 da pauta. Da mesma forma, o 41, que é o embargo de declaração interposto por Adeus Moreira da Silva versus Ministério Público.
ele argumenta também que aqui no o acordo é originário de um recurso de apelação da ação civil pública, ato de probidade administrativa, omissões, contradições, não ocorrência. A ausência, portanto, de vícios previstos no regramento contido do artigo 1022 do CPC. Então, estou também rejeitando o 41. Da mesma forma, o 44 também é uma ação civil pública, ausência prolongada de fármaco na farmácia de alto custo, omissão estatal, interferência do Poder Judiciário, violação da separação do poder, inexistência, multa combinatória pessoal ao gestor público, possibilidade, ausência de vício previsto no parágrafo único também do artigo 1022 CPC, rejeitando. Ainda um outro embargo aviado aqui pela Defensoria Pública, que é o 47 da pauta, no qual se pleiteia também uma obrigação de fazer saúde, honorários da advocacia. Ele quer os honorários da Defensoria Pública, e eu estou rejeitando, porque essa matéria foi ventilada no acordo objeto de embargabilidade. O 49 também da pauta, embargo de declaração, o Estado de Mato Grosso que está embargando do acordo proferir nos autos da apelação civil em reexame necessário, mandado de segurança CMS sobre tarifa do uso do sistema de distribuição ATUSD. Teria ocorrido a contradição, afastamento de norma, necessidade de declaração incidental de constitucionalidade, ofensa à súmula vinculante 10 do STF, inocorrência, pré-questionamento, recurso rejeitado. E os 50 da pauta, embargo de declaração também, cujo o embargante é o Estado de Mato Grosso, verso Fernando Batista Ribeiro, honorários advocatícios, apreciação equitativa do juiz, aplicação, na época, o artigo 20, parágrafo 4º do CPC de 73, valor arbitrário, proporcionalidade, alegação de omissão no acordo, vício não verificado, declaratórios rejeitados também. Então, portanto, todos esses aí estou rejeitando. Todos de acordo? A unanimidade rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do relator. A pauta do processo judicial eletrônico. Nós temos aqui em mesa agora a apresentar aos senhores o 7, cujo relator é minha pessoa, é um recurso de agravo de instrumento, agravante do Estado de Mato Grosso, e o agravado é a base dupla de serviço construções civil ERELE. Esse caso aqui, eu estou provendo o recurso. Qual que é o tema? É aquele, desembargador Antônio e Flávia, do contrato que foi celebrado com o Estado de Mato Grosso, no qual se tem uma cláusula de que a administração pode reter o pagamento de serviços prestados se a empresa não trouxer o comprovante, porque o Estado é solidário nas suas obrigações, nas obrigações trabalhistas e sociais. Então, eu estou provendo o recurso, acolhendo, portanto, a pretensão do... Sim, foi. Então, eu estou provendo esse recurso. Acompanho. A unanimidade proveu o recurso nos termos do voto do relator. Em mesa também o 8 da pauta, que é o PJE. Desse feito é um agravo instrumento de uma ação civil pública prejudicial socialmente de defesa, afastado, degradação ambiental, constatação, necessidade de preservação, área de cuidado permanente, probabilidade do direito e do perigo de dano, evidenciado, decisão mantida, estou desprovendo o recurso. Foi constatado que a parte edificou em área de preservação permanente. Isso está evidenciado nos autos. Então, eu estou negando o provimento. O parecer também é nesse sentido. Sim. Ratificado o parecer em plenário. Há antes uma prejudicial de afastamento e cerceamento de defesa, que, obviamente, já da forma colocada, eu estou afastando essa matéria e, no mérito, eu estou negando o provimento ao recurso. Acompanho. Todos de acordo? A unanimidade afastou a prejudicial de cerceamento de defesa e, no mérito, desproveu o recurso nos termos do voto do relator. Não havendo mais nenhum processo a ir a julgamento
Tarde. nesta sessão. Eu agradeço a presença da colega desembargadora Antônia, da desembargadora Flávia, e informando algo até desnecessário, que a sessão da segunda-feira ela está suspensa em razão do ponto facultativo. Então, a nossa próxima sessão será no dia 6 de março, no mesmo horário. Eu agradeço a todos aqui presentes. Meu muito obrigado. Então, a semana inteira vai ser criado? Não.